era leigo, totalmente leigo em licitações. Não comecei do zero. Após eu começar o curso, eu estudei durante 60 dias para ganhar minha primeira licitação. Eu participei da primeira e ganhei. Você conseguiu chegar ao patamar de um analista master aí com seu faturamento acima de 10 mil reais por mês? Chegou tranquilamente. Tranquilamente. Montei um escritório aqui na minha casa e atendo. Tudo é remoto, tudo é pela internet. Com um mês eu já tinha vencido um pregão no valor de 330 mil, conseguindo um faturamento acima de 10 mil, logo no primeiro mês. E hoje, com 15 dias, eu já ultrapasso esse valor facilmente. Estou faturando mais de 10 mil reais por mês. Depois do método da Flávia, faturei em média R$1 milhão, com lucro líquido aí de 45 mil em comissões, né, como analista master de licitações. Depois de ter aderido o método Viana, onde me tornei um analista em licitação master e empresário, tendo faturamento muito superior a 10 mil reais por mês. Faturei, após me tornar um analista em licitação master e empresário, mais de R$1.473.000. Com o conhecimento que eu adquiri com o método Viana, recentemente eu consegui adjudicar e homologar uma licitação para o meu cliente no valor de R$ 528.133. Nessa licitação nós estávamos em terceiro lugar, consegui desclassificar os dois primeiros colocados, mesmo não sendo advogada. Normalmente nessa licitação, façam os cálculos. O meu cliente é um cliente mensalista, mas mesmo assim ele paga uma comissão em cima de cada licitação. Nessa licitação específica, por exemplo, a gente tinha combinado previamente um valor de 3%. E você tem uma ideia, Vladimir, de quanto que você está faturando por mês? A gente está agora em torno de 29 mil a 30 mil reais fixo, fora as comissões que a gente recebe nos êxitos, né, que a gente alcança. 30 mil só das mensalidades. Sim. Você cobra mais ou menos um salário mínimo por cliente, é isso, né? Em média, R$ 1.500. Em média, R$ 1.500, fora a comissão pelo êxito, né? Fora a comissão do êxito. Que varia de 5%, né, a 3%, 4%, 1%, dependendo do valor do montante da licitação. Onde eu consegui aí atingir o patamar, né, de analista master em Tubarão em pouquíssimo tempo. Um pouco mais de 1.400.000 eu venci e trouxe para mim e para os meus clientes. Tá? Em comissões, apenas agora nesse mês de maio, eu conquistei, né, cerca de 115 mil reais. Então, sendo que desses 115 mil, 112 foram no período de 8 dias. Sejam muito bem-vindos aqui para nossa aula Teoria e Prática. Teoria e Prática, eu vou te ensinar todo o passo a passo para você participar de licitações nas modalidades clássicas da Lei 8666. E olha, não pule essa aula, porque licitação não é só pregão eletrônico, não é só pregão presencial. Muitas vezes você que é analista e claro, você vai se especializar, você está aqui se especializando a participar dos pregões, mas você precisa também
saber participar das modalidades clássicas de licitação, porque muitas vezes vai acontecer de ter uma oportunidade e se você não souber participar de uma modalidade clássica, você vai se dar mal. Por quê? Porque é totalmente diferente a participação, os cuidados que você precisa tomar é totalmente diferente. Então, nessas próximas aulas eu vou te explicar toda a estrutura para participar de licitações nas modalidades clássicas, concorrência, tomada de preços e convite. E essencialmente diferente do pregão, tá? Essencialmente diferente do pregão eletrônico, essencialmente diferente também do pregão presencial. Eu vou começar aqui, então, com esse fluxograma que você tem aí no material, que é o que eu chamo de tradicional. Por quê? É uma licitação na modalidade concorrência, tomada de preços ou convite, que segue a ordem exatamente da Lei 8666 como ela foi feita. Por quê? Porque logo na sequência, depois que eu terminar de te explicar, te ensinar como que você vai participar de uma licitação desse porte aqui tradicional, eu também vou te explicar qual a diferença quando você for participar de uma licitação com inversão de fases. Sim, porque nós temos licitações nas modalidades clássicas que quando a legislação específica daquele ente, daquela esfera permitir, a gente vai ter aqui ó, a fase de habilitação invertida, indo aqui para baixo. A gente terá a inversão de fases. Por quê? Tradicionalmente, na Lei 8666, primeiro a gente tem a fase de habilitação de documentos e só depois que a gente vai para a fase de julgamento de propostas. No pregão, isso aqui se inverte. Você já aprendeu o pregão, você já aprendeu que primeiro no pregão a gente faz o julgamento das propostas e depois a habilitação. Aqui não. Aqui essa é a estrutura da Lei 8666, mas existem hipóteses que mesmo nessas modalidades clássicas nós teremos a inversão dessa fase aqui 6 com a fase 5. Eu tenho outro fluxograma aqui lá no final que eu vou te mostrar a respeito disso. E também quando a gente estiver diante dos tipos técnicos. Então, você já teve uma aula onde eu te expliquei os tipos de licitação, que nada mais é do que critério de julgamento de proposta, como aquela proposta vai ser julgada. E a gente viu que além do menor preço, a gente tem técnica e preço, melhor técnica, que são critérios exclusivos da Lei 8666, que a gente não aplica no pregão, mas que a gente vai aplicar aqui nessas modalidades se a gente se deparar com uma licitação nesse perfil de um critério, um tipo técnico, tá? Então você vai aprender aqui como é que você vai participar, quais são os cuidados que você vai tomar. Então vamos então primeiro partir para o tradicional e depois eu vou te explicar a inversão de fases e também a questão dos tipos técnicos, tá? Bom, antes da gente entrar no passo a passo, eu preciso fazer uma recordação aqui importantíssima, senão você não vai conseguir acompanhar o raciocínio dessa aula. Por quê? A gente tem que lembrar quem é que pode participar nas modalidades clássicas de licitação. Se você estiver diante de uma modalidade concorrência, então aquele edital adotou a modalidade concorrência, veja bem, qualquer um pode participar. Então, na concorrência, não existe um pré-requisito de cadastramento, nada desse tipo. Na concorrência, basta que a empresa atenda a todas as exigências do edital, tanto no que se refere à documentação, quanto ao objeto, né? Se tem aquele objeto para entregar, se consegue prestar aquele serviço, se consegue fazer aquela obra. E atendendo todas as exigências do edital em relação ao objeto e documentos, qualquer um consegue participar daquela concorrência. Isso é um pouquinho diferente no convite e na tomada de preços. Eu já adiantei então essa matéria, mas agora a gente está na hora de retomar para que isso fique muito fixo na nossa mente e a gente possa entender o desenrolar da sessão, do dia do julgamento. Então, no convite, nós já vimos que só participam de uma licitação na modalidade convite. Olha lá, quem já foi convidado, tá? Quem foi convidado. Esse convidado pode ser cadastrado ou não. Como assim, Flávia, convidado? Que a administração tenha remetido para essa pessoa a carta convite, tá? Quem recebeu, então, o convite, a carta convite direto do órgão, pode ou não ser cadastrado e quem não foi convidado pelo órgão precisa necessariamente ser cadastrado. Cadastrado aonde?
no registro cadastral que o órgão utiliza. No módulo 4, a gente vai ter aulas específicas sobre registros cadastrais, sobre o SICAF. Então, o órgão ele pode utilizar o SICAF, se for um órgão federal, ou ele pode utilizar um outro registro cadastral. Então, órgãos municipais e estaduais, eles podem tanto utilizar o SICAF, quanto um registro cadastral próprio, tá? Quem vai dizer? O edital. O edital que determina qual é o registro cadastral que aquele órgão está utilizando. Então, é o edital que vai determinar se utiliza SICAF ou não, ou se utiliza um registro próprio ali do município, da prefeitura, do estado, tá? Então, quem for convidado, tá? E pode ser cadastrado ou não, e quem não for convidado precisa ser cadastrado, né? A gente já viu. Então, quem não for convidado, além de ser cadastrado, tem que manifestar lá o interesse em participar até 24 horas antes. Então, atenção com isso. Se você ficou sabendo de um convite, de uma carta convite que vai acontecer aí perto de algum órgão, alguma entidade, e você não foi convidado para essa carta convite, você precisa ir lá no órgão, tá? E manifestar o seu interesse em participar 24 horas antes da sessão. Professora, como é que eu faço isso? Minha sugestão, faça sempre de uma maneira formal. O próprio edital, ele teria que trazer como é feita essa manifestação. Se ele vai aceitar uma manifestação por e-mail, se ele vai aceitar somente protocolo, né? Tem que protocolar lá presencialmente no órgão, né? E isso é muito fácil de resolver, pessoal. Apesar da discussão que o e-mail precisa sim ser aceito, a gente já tem uma jurisprudência recente, né, de implementar aí as alternativas tecnológicas, mas a lei é clara e tem muito órgão que ainda aplica a legislação. Então, se o órgão solicita um protocolo lá presencialmente, tá? Até para evitar briga, eu costumo pegar pelo próprio Google, pegar um escritório de advogados ou de contabilidade próximo ali do local e falar, olha, eu vou entregar aqui, eu vou te encaminhar minha manifestação, meu interesse em participar, você protocola lá para mim e você paga para esse escritório fazer esse serviço, né? Nada demais, coisa pequena realmente o valor, né? Que eles cobram, que a gente chama de diligência em escritório de advogados, né? Então façam isso formalmente, por quê? Porque quando o meu aluno é servidor público, eu falo para o servidor público assim, olha, aceitem essa manifestação aqui do jeito que vier. Se a pessoa te ligar por telefone, registra, coloca lá nos autos do processo o dia, a hora da ligação e aceita. Mas a gente não pode correr risco de sofrer represália. Quer dizer, de repente, né, vai que acontece da gente estar lidando com um órgão de má fé e aí a gente telefonou, não existe registro disso daí e teremos problema fatalmente, que vai ser nossa palavra contra a palavra dele, isso vai dar dor de cabeça. Então, formalize, sempre formalize, tá? Se o edital admitir e-mail, mande por e-mail e ligue para saber se ele recebeu o e-mail, se não foi para o spam, se não foi para o lixo eletrônico. Se for um órgão próximo aí da sua casa, pega o carro, vai lá, faz o protocolo presencial. Se for possível você mandar um motoboy, se for possível você manda por diligência pagar aí algum estagiário de um escritório de advogados para fazer isso para você, faça, porque formalmente isso vai te dar respaldo, você vai ter uma segurança maior em ter formalizado a sua manifestação, porque você vai comprovar, se surgir qualquer problema lá na hora, você vai falar, não, aqui ó, tá aqui o protocolo, eu manifestei 24 horas antes, atendi o requisito legal, tá? Tomada de preço, pessoal, quem é que pode participar da tomada de preços? E agora eu quero bastante atenção aqui, tá? Eu vou explicar esse quadro aqui para vocês, porque na tomada de preços participam interessados que já estão cadastrados aonde? No registro cadastral que o órgão utiliza, ou aqueles que não são cadastrados, que atenderem a todas as exigências para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data marcada para a abertura da tomada de preços, a data do julgamento lá da tomada de preços, tá? Então, pessoal, como é que se divide isso daqui, né? Da tomada de preços, então, se eu já for cadastrado lá no registro cadastral que o órgão utiliza, vou participar, ponto final. Porém, se eu não sou cadastrado, eu tenho duas opções que eu posso tomar, tá? Ou eu faço o cadastramento, tá? Faço o cadastramento lá da empresa, da pessoa jurídica que eu estou representando,
e vou entrar para o grupo de cadastrado, tá? Que é esse primeiro grupo aqui, ó, cadastrados, tá? Então eu posso, até 3 dias antes, formalizar meu cadastramento, entro para o grupo de cadastrados, ou se eu não tiver o cadastramento e eu não quero realmente me cadastrar, o que eu teria que fazer? Eu teria que entregar toda a documentação de habilitação até 3 dias antes da data marcada para abrir aquela tomada de preços, tá? E eu vou ser muito sincera com vocês. O que eu vou te explicar aqui é o que a lei contempla, e eu já ganhei, tá? Impugnações de todos os tipos, pessoal, em tomada de preços, por conta desse quadro que eu fiz aqui, que eu vou explicar para você, tá? Porque tem muita irregularidade em tomada de preços. Qual irregularidade? Órgão que não foi bem preparado, comissão de licitação que não está bem atualizada, que não está capacitada, não passou por um processo de capacitação ideal e acha que da tomada de preços só participa cadastrado. É isso que você vai encontrar. Por que eu quero te abrir os olhos aqui? Porque você tem duas opções, né? Se você vê que o órgão realmente está indo para o lado errado, você tem a opção de brigar pelos seus direitos ou de evitar uma briga. É isso que eu vou explicar para você. Por quê? Quando o edital, é no edital que você vai saber isso aqui que eu estou te explicando. O edital, se o órgão for competente, for um órgão capacitado, com pessoas capacitadas, o próprio edital ele vai trazer essa estrutura aqui que eu estou falando para vocês. Isso aqui não está em nenhum livro, tá, pessoal? Isso aqui tem um artigo, inclusive, sobre isso. Eu desenvolvi essa projeção em cima do que é legal, em cima de toda a jurisprudência, de toda a doutrina dominante, tá? Que é assim que tem que ser aplicado. Esse é o correto, esse é o direito correto, tá? Então, se o edital tiver legal com essa estrutura, o que ele vai fazer? Ele vai trazer duas possibilidades para você. Ou que você se cadastre, e aí você pode optar por fazer o cadastramento onde? No registro cadastral que o edital indicar. Então, é no edital que você vai ver se, por exemplo, aquele órgão utiliza o SICAF, ou se o órgão utiliza um registro cadastral próprio, ou ainda, o edital ele pode sim, o órgão, utilizar SICAF e registro cadastral próprio. Isso aqui é uma opção do órgão, você não pode obrigar ele, por exemplo, Flávia, eu tenho registro cadastral lá no SICAF, estou cadastrado no SICAF, mas tem uma tomada de preços aqui nessa prefeitura e eles estão falando que eles só vão utilizar o registro cadastral deles, da prefeitura. Não querem aceitar o SICAF, tá certo? Tá certo, tá? É o edital, é o órgão que determina qual registro cadastral ele vai utilizar. E você não pode impor que ele aceite outro registro cadastral. Não, é ele que diz. Então, é discricionariedade do órgão dele falar, olha, eu só vou aceitar o meu registro, ou eu vou aceitar o meu registro e também o registro ali da outra prefeitura, e também o SICAF, que é o registro cadastral da esfera federal. Então, é o edital que vai determinar qual é o registro. Então, a sua primeira opção, e a mais segura, tá? É que você se cadastre. Por que, Flávia, é mais segura? Exatamente pelos órgãos que não estão capacitados. Então, a opção mais segura que a professora Flávia sugere para você, analista, é tente entrar na opção de cadastrados. Tente optar pelo cadastramento no registro cadastral, tá? Isso vai te gerar uma segurança de você não chegar lá e ser impedido de participar daquela licitação, de criar problema com o órgão. Tá bom, Flávia, mas não quero me cadastrar, mesmo que dê algum problema, eu quero passar aí para o próximo grupo. Então, vamos lá. Então, se você optar por se cadastrar, ótimo. O que você vai fazer, pessoal? Você vai entregar os seus documentos lá no setor de cadastro, se for um registro cadastral próprio. Se for SICAF, módulo 4, tem todo o passo a passo que você faz isso online, tá? E o setor de cadastro, ele vai decidir antes da sessão, tá? Se você vai ter o seu cadastramento ou não. Como assim decidir? Porque pode ser que você entregou documentação errada.
né? Então, o registro cadastral, como a gente vai ver no módulo 4, ele tem uma documentação mais genérica de habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista. E aí vamos supor que você erre e você não entrega a documentação necessária ao cadastramento. Tudo bem, se você ficou sabendo da tomada de preços com bastante antecedência, né, lá no prazo de publicidade, vamos supor que você tá ali, ó, 10 dias antes da tomada de preços. Nesse caso, você, 10 dias antes da tomada de preço, você pode, se der o indeferimento do seu cadastro por falta de documento, você pode ainda ir lá, arrumar, levar a documentação que estava faltando. Por quê? Porque a gente está se cadastrando no registro cadastral, a gente não está ainda na fase de habilitação. Na fase de habilitação, se errar, se esquecer documento, acabou, vai ser inabilitado. Viu porque eu falo que se cadastrar é mais seguro? Porque se você se cadastrar e desde que você esteja antes aqui desses 3 dias, você ainda tem tempo de indeferir o meu pedido, deixa eu juntar a documentação certa, deixa eu corrigir. E aí você obtém o seu cadastramento. Obteve o cadastramento, você tá aqui, ó. Você tá no grupo de cadastrados, tá? Professora, não quero me cadastrar, tudo bem, ouvi sua recomendação, mas não me interessa. Eu não quero me cadastrar no registro cadastral que aquele órgão utiliza, eu quero só participar daquela tomada de preços. Então, o que o órgão deve aceitar? E o edital teria que estar adaptado sim para isso. O órgão, ele teria o quê? Que receber, né? Eu até coloco aqui essa solução quando o órgão não tem um setor de cadastro, vamos supor a prefeitura usa o SICAF, porque ela não tem um setor de cadastro, porque quando o órgão vai ter o seu próprio registro cadastral, ele precisa ter uma comissão de registro cadastral, uma comissão de servidores que vão trabalhar só fazendo registros cadastrais, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, quando a gente fala que o órgão não tem setor de cadastro, ou quando o licitante não quer se cadastrar naquele registro cadastral, ele quer só participar só daquela tomada de preços, o que ele faria? Ele pegaria toda a documentação que o edital está solicitando para fins de habilitação, colocaria dentro do envelopezinho dele, fecharia o envelope, já envelope de habilitação mesmo, para aquela licitação, e ele entrega na CPL, na Comissão Permanente de Licitação. O que a CPL vai fazer? Vai abrir o envelope? De jeito nenhum, porque esse já é o envelope dele de habilitação, devidamente lacrado, tá? Identificado lá que é para a tomada de preços número 1 de 2019, né? A razão social do licitante, identificando que é o documento de habilitação, entrega na CPL, a CPL guarda, a Comissão Permanente de Licitação guarda esse envelope, e no dia que está marcado para abrir a tomada de preços, ela abre a tomada de preços e vai mostrar, olha, a empresa aqui, ó, Viana e Consultores, entregou o envelope, não quis se cadastrar, então ela está participando aqui, ó, como aquele licitante que atende a todas as condições exigidas até 3 dias antes. Então tá aqui o protocolo, tem que ser entregue até 3 dias antes. Se você chegar um dia antes para entregar, você não vai participar, tá? Tem que entregar 3 dias antes. Tem o protocolo de entrega aqui certinho e vou abrir agora esse envelope na frente de todo mundo para a gente analisar a documentação de habilitação, tá? Então vamos voltar para esclarecer. Como que eu posso participar de uma tomada de preço? Ou eu preciso ser cadastrado no registro cadastral que o órgão utiliza, ou eu preciso, se eu não for cadastrado, atender a todas as condições de habilitação, tá? Aqui fala cadastramento, mas são as condições de habilitação, tá, pessoal? Doutrina e jurisprudência dominante. Até 3 dias antes da data marcada para tomada de preços. Então, 3 dias antes, dias consecutivos, tá? Não são dias úteis, dias consecutivos. Até 3 dias antes, eu tenho que ter entregue o meu envelope de habilitação lá no setor, na CPL, fazer o protocolo certinho, guardar o protocolo como minha prova que eu entreguei, e aí eu vou poder participar daquela tomada de preços. Bom, o que acontece na prática? Flávia, isso aqui é o ideal, isso aqui é o que dá para brigar, isso aqui eu já ganhei recurso, já ganhei impugnação, já ganhei de tudo, tá? Mas o que acontece? A maioria dos órgãos não foi capacitada,
não enxergam essa possibilidade que está na própria lei, tá, pessoal? Não fui eu que inventei. Acompanha comigo o raciocínio. Quem pode participar da tomada de preços? O artigo 22, parágrafo 2º da lei determina isso aqui, ó. Interessados devidamente cadastrados. Ou, se o legislador, tá, quisesse obrigar a só participa da tomada de preços quem for devidamente cadastrado, obrigatoriamente cadastrado, o legislador ia parar aqui e estaria escrito assim na lei. Só participam interessados devidamente cadastrados, ponto. Mas ele não parou aí, ele continuou, ou que atendem a todas as condições até 3 dias antes. Isso significa que os não cadastrados também podem participar da tomada de preços. E é isso que a maioria dos órgãos não consegue enxergar, até professores, tá? Em aula, em alguns cursos que eu participei, afirmando que só participam cadastrados, e não é verdade. Participam cadastrados ou quem não for cadastrado, e atender a todas as condições 3 dias antes, tá? Agora, Flávia, vale a pena brigar por causa disso? Então, tô te dando a teoria, agora eu vou te dar a prática. O que acontece no mundo real? O que acontece quando a gente vai para o campo de batalha e vai sujar a mão de terra? Se esse órgão estiver bem capacitado, os profissionais estiverem capacitados, quem fez o edital está capacitado, quem vai julgar a tomada de preços está capacitado, eles vão dar essas duas possibilidades para você, tá? Que é o certo. Agora, como a maioria dos órgãos não estão capacitados, o que eles fazem? Da tomada de preços, eles só estão deixando participar quem está cadastrado. Quem não está cadastrado chega na hora, eles simplesmente não aceitam. Então, a minha sugestão, se você quiser evitar dor de cabeça, é pega o edital. Se o edital tiver adaptado para esses dois grupos aqui, inclusive prevendo que você vai entregar o seu documento de habilitação lá na CPL, se o edital tiver certinho, redondinho, de acordo com isso aqui que eu expliquei, ótimo, não precisa ter medo, você escolhe se você quer se cadastrar ou não, tá? Agora, se o edital só estiver prevendo a opção de cadastrado, minha sugestão de coração é que você se cadastre para evitar dor de cabeça com aquele órgão, tá? Porque se quiser brigar, dá para brigar, mas aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma impugnação, tá? Escrevendo tudo isso que eu te expliquei aqui da legislação, que o legislador continuou, que o legislador não parou aqui, tá, em cadastrados, que ele continuou prevendo a opção para não cadastrados também e que o edital precisa ser modificado suportando essa opção de quem não quer se cadastrar, certo? Certíssimo. Então, vamos continuar aqui mais um pouquinho, pessoal. Quando a gente opta por se cadastrar, o que pode acontecer? Faça isso quanto antes. Faça isso quanto antes. Porque vamos supor que você vai lá e entrega nos 15 minutos do último tempo. Nos 15 minutos do último tempo, você está lá no terceiro dia anterior mesmo e você vai lá fazer o seu cadastro. E você entregou a documentação errada. O seu cadastro vai ser indeferido. Não tem como corrigir, você não foi cadastrado, tá? E aí você não vai conseguir participar daquela tomada de preço. Por quê? Porque nesses 3 dias ou você se cadastra ou você entrega um envelopinho com toda a documentação de habilitação lá na CPL, tá? Então, minha sugestão é que você se cadastre para você até ter uma segurança. Imagina você tá lá no 10º dia, no 11º dia antes da tomada de preços. Faz o cadastramento com calma. Cada registro cadastral tem regras próprias, tá? Então, se você utiliza o SICAF, hoje é muito rápido, é online. Mas se você utiliza, se o órgão vai utilizar outro registro cadastral que nem o SICAF, ele tem que ter uma regulamentação daquele registro cadastral. E é nessa regulamentação de cada ente que está escrito quanto tempo que eles têm para analisar, quanto tempo que o setor de cadastro tem para decidir, às vezes 3 dias, às vezes 4 dias, às vezes 5 dias, tá? E se sua documentação estiver errada, for indeferida, né, cabe recurso contra o indeferimento de um cadastro. Tá lá no artigo 109, a linha D da Lei 8.666, né? Recurso que não tem efeito suspensivo, quer dizer, a licitação vai ser julgada normalmente na data que tá marcada, tá? E nesse caso aqui, ó, se você optar, né, por essa questão aqui de não se cadastrar, de ir lá entregar a documentação de habilitação na CPL e participar, o que vai acontecer 3 dias antes? Você entrega isso aqui, tá? Tem que entregar 3 dias antes, tá?
A CPL vai guardar esse envelope, no dia da tomada de preços vai abrir na frente de todo mundo e vai responder sobre a sua habilitação ou sobre a sua inabilitação na sessão. Nesse caso, se você for inabilitado, você pode entrar com recurso também, é o recurso que a gente vai aprender aqui nessa aula, tá? E esse recurso tem efeito suspensivo, quer dizer, não vai poder ir para a fase de classificação de propostas enquanto não decidirem os recursos sobre a inabilitação. Agora, um ponto muito importante que eu preciso que você saiba esses 3 dias eles precisam ser respeitados, tá? O que acontece? Já chegou um aluno meu que falou, professora, fiquei sabendo agora que vai ter uma tomada de preços amanhã, né? Amanhã vai ter uma tomada de preços. Eu não sou cadastrado no registro cadastral que o órgão utiliza, que tá lá no edital. Posso aparecer lá na hora com meus envelopes? Não. Se você fizer isso, você não pode nem ser aceito naquela tomada de preços, tá? Porque se fosse assim, essa opção estaria aqui. A legislação é clara, não pode aparecer na hora. Quem não é cadastrado e simplesmente aparecer na hora. Não pode. Você só pode aparecer na hora se você for cadastrado, tá? Tá bom, professora, então significa que eu sendo cadastrado, eu já estou habilitado? De jeito nenhum. Não é porque você é cadastrado que você já está habilitado, de forma alguma. Vejam que eu coloquei aqui, ó. O cadastramento é diferente da habilitação. Por que, Flávia, você colocou isso? Porque cadastramento, pessoal, quando a gente fala em cadastramento, em registro cadastral, seja ele o SICAF ou qualquer outro, tá? Ou qualquer outro, SICAF ou qualquer outro, a gente fala de uma documentação genérica. Depois do módulo 4, eu vou te apresentar todos esses documentos. Mas a documentação genérica seria a habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista. Por quê? Porque capacidade técnica, qualificação técnica e econômico-financeira, muitas vezes para ser exigida, depende de uma licitação específica. Então, o cadastro ele é sempre genérico. Eu não tenho como num cadastro, num registro cadastral, colocar lá atestados de capacidade técnica, porque a exigência em um atestado de capacidade técnica depende da licitação que vai existir. Ora, como que eu vou saber quantos metros que vai ter a ponte se a licitação ainda não existe? Por isso que todas as exigências que são feitas em cima de atestados, por exemplo, são feitas em quantitativos de acordo com aquela licitação, como a gente vai aprender lá no módulo 4. Por isso que quando você é cadastrado, você está aqui cadastrado, tá? Dificilmente você está habilitado, porque se essa tomada de preços exigir qualquer tipo de documento quanto a qualificação técnica, econômico-financeira e fazer a exigência de quantitativos, né, em cima da licitação, você vai ter que apresentar no dia da licitação os documentos que não constam do SICAF. Então, toda a documentação que não consta do SICAF, você vai ter que colocar dentro do seu envelope de tomada de preços, do seu envelope de habilitação e levar no dia da tomada de preços. Então, veja bem, quem entregou 3 dias antes o documento lá na CPL, quem entregou 3 dias antes lá na CPL, é toda a documentação de habilitação completinha, do jeito que o edital exigiu, dentro do envelope fechadinho. É o envelope de habilitação. Então, quem tá aqui, ó, quem fez a entrega não é cadastrado e vai entregar lá na CPL envelope com toda a documentação de habilitação completíssima, tá? E quem é cadastrado, o que vai ter que fazer? Vai ter que colocar dentro do envelope de habilitação todos os documentos que encontrem-se irregulares, desatualizados do registro cadastral, mais todos os documentos que não constam no registro cadastral. Por exemplo, o SICAF, hoje eu não tenho como colocar atestado de capacidade técnica no SICAF. Então, se o edital me exigir atestado de capacidade técnica, tem que estar dentro do meu envelope de habilitação. Compreenderam isso, pessoal? Então, ó, estar cadastrado não significa que você está habilitado. Então, mesmo o cadastrado tem que ler o edital, ver todos os documentos que o edital exige,
toda documentação que não constar do registro cadastral ou que tiver irregular, desatualizada do registro cadastral, você vai colocar dentro do seu envelope de habilitação e no dia da tomada de preço você vai chegar lá com o seu envelope de habilitação e com o seu envelope de proposta, tá, pessoal? E sabendo disso daí, na próxima aula a gente vai dar continuidade aqui a partir da impugnação. Até o próximo vídeo.